Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. Olha que gostoso, agora a gente está reestreando esse novo formato de meia hora de programa. Porque a gente sabe que tudo está muito rápido, né, gente? Ficou tudo muito doido na vida da gente. Mas meia hora com qualidade é muito importante, é isso que a gente quer trazer para você. Pessoas de qualidade, pessoas que possam trazer um conteúdo que em meia hora sejam relevantes para você que está em casa com a sua família. Quer ver o assunto que a gente vai tratar hoje com esses meus dois convidados? Do meu lado direito, eu tenho a Lívia Haddad, que é jornalista e tem um grupo de mães de alunos. Do meu lado esquerdo está Evandro Griolis, é isso, né, Evandro? Diretor pedagógico de um grande colégio de Jundiaí, e o assunto interessa a todo mundo. Quem é que está em casa, ou vovô, a vovó, papai, mamãe, que não está preocupado com essa volta às aulas, com essas crianças vacinadas ou não, em meio a tudo que a gente tem passado nesses 2 últimos anos, e de repente as aulas presenciais voltaram e voltaram com tudo. Essa é a minha primeira pergunta. Não tem mais aula, então não tem mais esse mix de meio presencial e meio virtual? Quem pode responder isso para mim? Acho que eu posso. Vamos lá, Evandro. Existe sim. Existem algumas crianças que não retornaram, alguns alunos que não retornaram por conta das comorbidades. Então o colégio precisa providenciar, não é da maneira híbrida como nós tivemos em 2020 e 2021. Então os colégios têm providenciado as atividades que eles precisam fazer para que eles possam acompanhar o ritmo que está... Mas são exceções, então são já exceções, não é mais são uma exceções. regra. A aula ficou presencial. Eu acredito que 96%, 97% dos alunos estão presentes. E você, Lívia, que tem um grupo de mães, quantas mães tem nesse grupo hoje? Mais de 20.500 mães de Jundiaí e região. Tá reclamando da sua mãe? Você pode ter 20.500 no grupo, tá bom? Não reclama não. 20.500, leva o guarda-chuva, pegou o agasalho. Como é que as mães estão vendo a volta às aulas? Olha, eu acho que esses 2 últimos anos foram bem intensos, principalmente para quem é mãe, ficou em casa, home office, criança em casa tendo que se virar em 1000, né? Então a volta às aulas dá um respiro, uma pela sociabilização das crianças, né, que a gente sentiu muita falta. A minha filha é filha única, então imagina, ficamos só eu e ela. Então a gente sentiu muito isso. E hoje a gente já conhece mais sobre o vírus, né, um pouco mais, já tem mais informação sobre como, quando, onde e sabe instruir as crianças. As crianças de hoje também estão anos-luz à nossa frente, né? Elas estão muito mais espertas. Imagina da minha frente, quanto é que tá? Não está tão longe assim, mas tudo bem. Mas elas estão apoiando. Quer dizer, você sente que era uma necessidade tanto das crianças, pela socialização das crianças, quanto das mães que precisam de um tempo com essas crianças na escola e não dentro de casa, com o pai trabalhando em home office. Aquela confusão que foi esses 2 anos, na verdade. Então o apoio é total, e isso pode se dizer de todas as partes. Para a escola também, né, Evandro? Sim. É interessante porque nesse retorno é visível a diferença da criança que teve uma atividade mais prática. O semestre passado nós tivemos a educação infantil também presencial por conta do espaço que nós tínhamos. Certo. E a diferença entre a criança que conviveu junto com os outros alunos, com os outros amigos, e a criança que não conviveu. É uma diferença assim, no correr, no saltar, no brincar, na habilidade. Muda mesmo, né? Completamente. A criança preservou, aquelas que tiveram atividades ao ar livre, preservaram construíram isso. Agora, Evandro, uma pergunta para você. Eu acho que a preocupação dessas mães que fazem parte desse grupo e que se conversam, né? Isso que é bacana também, é uma forma de se conversar. Eu acho que a grande preocupação é a questão da vacinação. Bom, eu estou com meu filho vacinado, será que o filho da minha vizinha está vacinado, indo para a escola? Quais estão sendo os protocolos das escolas, como o colégio que você trabalha, por exemplo, dessas crianças com relação à vacinação? É exigido a carteirinha? Não é exigido? É uma opção do pai vacinar? Não é? Me fale um pouquinho disso. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a criança tem o direito à vacinação, inclusive para a Covid. E os pais têm o dever de vacinar os seus filhos. Então já foi atualizado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei sempre existiu. O que foi atualizado é a inclusão. O Covid. O Covid nessa carteira de vacinação. Incrível. E o governo do estado tem... Tanto que o governo do estado, se não me engano, está vacinando nas escolas agora. Ele começou a vacinar alunos nas escolas com autorização dos pais, não tenha dúvida. Mas eu entendo assim, não é um momento de nós criarmos conflito mais do que todos os conflitos que já estão sendo gerados nesse momento. É um momento de diálogo e de conscientização, porque uma criança
A criança tem um fator interessante, ela é assintomática na maior parte das vezes. Então, eu sempre comento com os demais coordenadores, nós temos crianças portadoras do vírus no colégio, isso é certo. Se ela fez o teste ou não, é o que vai comprovar. Agora, conviver com isso que é importante. Como conviver com isso? Então, uso de máscara, a higienização das mãos, álcool em gel, um distanciamento que é muito difícil na escola. Tem um gargalo complicado, que é a hora do lanche, que eles tiram a máscara, eles vão conversar, eles estão próximos. E a gente tem o pessoal que fica andando e toda hora chamando a atenção para ajudá-los a lembrar dessas regras. Isso é fundamental, não dividir o squeeze, o lanche, evitar os abraços, que também é difícil, porque criança é muito espontânea, tem tudo isso. A atividade ao ar livre está sendo estimulada, maior número de atividades ao ar livre, para não ficar fechado em sala de aula? Com certeza. E se está em sala de aula, janelas abertas, ventilação o máximo possível, atividade em ar livre, sim. E vacinação. E vacinação, isso é fundamental. Não tem como discutir esse assunto, não tem por que não vacinar. Existe muita má informação. Entendi. Lívia, voltando para você. Você tem um grupo de mães, como é que surgiu esse grupo de mães para ter tantas... Quantas mães você falou mesmo? 20.500, mais, né? No Facebook? Só no Isso. E quem são as mães que participam desse grupo? Mães de Jundiaí região, todos. De todos. Quem quiser entrar, ela pode entrar no grupo? Quem quiser entrar, sendo mãe, estando em Jundiaí região, ela é super bem-vinda, a gente troca muito. O grupo nasceu em 2014, minha filha tinha 6 meses e eu estava desesperada. Você criou o grupo? Eu que criei o grupo. Eu estava desesperada naquele... Mando para a escola, contrato babá, vou voltar a trabalhar, o que eu vou fazer agora? Aí só chamei algumas amigas para participar desse grupo. E chegou desse tamanho. Isso em 14, vai fazer 8 anos agora em maio. Nada a ver com Covid, que foi bem antes disso tudo. Foi a aflição das mães que se juntaram para discutir suas aflições. Na verdade é isso? Isso mesmo. A gente foi percebendo que hoje a maternidade já não é mais igual à maternidade das nossas mães, né? Então a gente tem que atualizar esse aplicativo também. Exatamente. O que você acha que mudou? É legal porque você tem um grupo, mas você é mãe também, né? Do Covid para cá, principalmente, desses últimos 2 anos, o que mudou essencialmente para você como mãe, em termos de preocupação, em termos do que você espera da escola que está aqui junto com a gente? O que mudou na cabeça da mãe com essa situação toda? Eu acho que a gente se viu mais humanizada, né? Coloca a mãe como a super-heroína, a mãe não é super-heroína, a mãe é uma mulher que falha, que tenta fazer o melhor, mas que nem sempre está 100% acertando, né? Então a gente consegue olhar para outra mulher num estado. Então acho que a pandemia veio muito para perceber assim, nossa, tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo no mesmo mar, cada um com o seu barquinho, mas tá todo mundo no mesmo mar. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa visão pra gente. Uniu de uma certa forma as pessoas mesmo em torno de uma causa que era comum a todos, na verdade, não é isso? Exatamente. Agora, nesse período de você como mãe que ficou com as crianças, deixa eu deixar para o próximo bloco dessa, porque eu quero saber dela o que ela acha que a sua filhota perdeu nesse período de principal que você espera que a escola reponha isso e consiga avançar com isso. No próximo bloco, a gente volta já. Voltando então, eu perguntei para a Lívia o que ela acha que a Bia, né, perdeu muito nesse período de Covid e como você acha que a escola pode ajudar. Qual a sua resposta, Bia? Bia, desculpe, Lívia. Eu acredito que assim, o que eu mais vi na Beatriz, porque assim, essa geração pega aula online com mais facilidade, então o pedagógico ele fica prejudicado, mas eu acho que o social ali é o que mais pega. Então eu percebi minha filha um pouco mais ansiosa, um pouco mais irritada, então assim, quando ela volta para a escola a gente percebe a chavinha mudando. Ah, que legal. É muito legal. Que gostoso, eu adoro. Eu acho que a gente acostumou também no social da gente, ver os pais levando as crianças para a escola, buscando as crianças da escola, horário, é horário de saída da escola, né? Passa em frente ao colégio, tá aquela fila. Isso tudo sociabiliza tanto a criança quanto os pais, não é? Imagina essas mães todas sem poder se falar, né? Trocar experiências umas com as outras, né? Agora eu achei interessante porque no intervalo, acontece coisa no intervalo que a gente não conta para vocês, tá? Mas acontece, por exemplo, o Evandro falou, eu acho uma injustiça esse grupo de mães não ter pais, né? Por que você acha isso, Evandro? Eu estava dizendo que tem
que na educação tem as figuras paternas e maternas. Nem sempre a mãe representa a figura materna, o pai também pode ter esse papel, assim como a mãe pode ter o papel da figura paterna. Então, assim, quando fala grupo de mães, parece que isso é um encargo só do lado feminino. E essa discussão que a gente acabou... Qual foi a defesa, Lívia? Em primeiro lugar, eu super sou a favor de ter aliás, tem grupos ótimos de pais no Facebook também, que são excelentes. E eu tô aqui para dar mentoria para quem quiser abrir um grupo. Mas o grupo de mães, ele é específico para mulheres, não só por ser mãe, mas por serem mulheres também. Então tem muita coisa que a gente divide ali dentro, que é importante que fique só entre a gente mesmo. Se tivesse homens no grupo, por exemplo, não dá para falar mal do marido, isso é um horror, né? Eles vão pescar para falar mal das mulheres, as mulheres vão para o clube falar mal das mulheres. Não é mal, né, gente? Mas tem hora que eu entendo a intimidade do gênero, né? Acho que as mulheres têm um momento delas e o homem tem um momento deles. E entendo quando o Evandro fala talvez faça falta, porque você me falou que os conflitos na escola são muito resolvidos facilmente quando o pai e a mãe estão presentes, não é isso? Isso é um fato. São olhares diferentes e complementares no processo. Entendi. Isso ajuda muito. Então pode ter o grupo de pais, o grupo de mães, e a gente promove então um encontro deles uma vez por ano. A gente faz mesmo, porque a pandemia travou a gente, mas a gente faz todo ano um encontro, um piquenique com a família, então a gente fecha não, né? Mas a gente tem o espaço do Parque da Uva, que a prefeitura cede pra gente, então é muito gostoso. Não vejo a hora da gente voltar, porque daí a gente fala que é o piquenique da família, vai pai, mãe, tio, periquito, vai todo mundo pra fazer uma tarde assim muito boa. Agora, a gente tem aqui os dois lados da questão. A gente tem a família falando do grupo das mães e a escola também falando do lado da instituição escola, na verdade, né? Muita gente falou, Evandro, na época do Covid, que tinha uma forçação de barra para voltar ao presencial, para a escola não perder a mensalidade no bolso dela. Como é que você analisou essa questão quando houve esse impasse de voltar para o presencial, as escolas particulares tendo que cobrar suas mensalidades para poder sobreviver, para poder pagar o professor? Como é que foi isso e como é que isso é hoje para você? Interessante. No período desse afastamento da escola, houve uma queda de receita. Isso é evidente, principalmente as escolas de educação infantil, por não terem a obrigatoriedade da presença do filho na escola. Então, a saída de alunos desse segmento foi muito grande. Agora, houve também uma solidariedade muito grande por parte do pai. Eu acho que esse triângulo, família, escola e sociedade, é um triângulo fundamental e precisa ter uma conversa sempre. Foi o que muitas das escolas, no diálogo, conseguiram ter, que foi o caso da nossa escola. Para você ter uma ideia, a inadimplência no colégio, ele caiu assustadoramente. Lógico que teve um canal aberto à negociação, o tempo inteiro o setor administrativo estava para conversar quais foram as necessidades. Nós temos um percentual de pais muito grande que trabalham no comércio. E pais que eram donos de lojas no shopping. Né? Complicou sim, totalmente. Sim, o pessoal houve uma artes, flexibilização nas negociações com a sim, escola particular. Sim. Quando a gente fala da escola pública, porque ótimo seria se todos estivessem numa escola de um ótimo nível, escola particular, mas que é ainda uma grande minoria desse país, né? Quando a gente fala da escola pública, qual que é o maior desafio que a escola pública tem na visão de vocês? Nesse momento de retorno à aula presencial, a questão da própria vacinação, desse controle, né? Porque muitos pais não estão vacinados ainda. A gente não está nem falando só das crianças, não é? Muitos pais ainda não tiveram a sua segunda dose da vacina. Vocês que trabalham com instituições particulares, qual é o maior desafio da escola pública, na opinião de vocês? Eu acho que é a valorização do profissional da educação. Assim, nesses últimos anos, eu falei que eu nunca me senti tão mal quanto nesses últimos anos, porque profissionais da educação tornaram-se vilões da história, né? Esse negócio da ideologia, essa história que aconteceu aí, não sei, eu acho que nós deveríamos olhar para esse profissional de educação. Se a questão é formação, fornecer formação, melhorar salário.
Você está me dizendo que não existe uma política pública de educação no país que ainda atenda às necessidades reais do país. Sim, É isso que você está me sim, dizendo sim, claramente. sim. Quer dizer, dentro da escola particular, isso os pais conseguem gerar pela receita que geram para aquela instituição. Mas quando se trata do público, a gente ainda está no básico do básico do básico. É isso? Você vê que o exemplo na educação, o principal exemplo é Sobral, no Ceará, que sai em todos os lugares. Da redação nota 1000, nesse último Enem, se não me engano, 7 são do Ceará. Quer dizer, coisa. o que eles fazem lá que no restante do país? Mas é um cuidado, a formação, são escolas normalmente de período integral, quer dizer, todo um cuidado com o aluno, com o professor. O período integral é uma discussão ótima, né? Que se a gente for entrar, você que tem essas mães todas, Lívia, e são elas tanto de alunos de escola particular quanto de escolas públicas, é isso, né? O período integral é um desejo das mães? Às vezes é uma necessidade, muitas vezes é uma necessidade das mães, que trabalham, né, no tempo das 8 às 8, né, das 8 às 6, e precisam, não tem uma rede de apoio, um familiar, né, alguém que possa ficar com os filhos no contraturno escolar. Então, para muitos... Está falando só de creche, não está falando só da primeira, segunda idade, está falando de adolescentes, de pessoas que precisam de cuidado, na verdade. Isso, precisa de uma atenção, precisa de um apoio ali. Então, assim, para muitas mães é uma necessidade. Para outras, por exemplo, o colégio é bilíngue. Então, para outras faz muito sentido incluir um período maior aí da escola para ter esse incentivo do estudo a outra língua, entendeu? Parece que o período, né, as crianças poderem ficar na escola por um período integral, gente, é fantástico, né? É uma coisa de primeiro mundo que talvez a gente chegue lá um dia, né, Evandro? O novo ensino médio, a tendência não, o projeto dele é que daqui 2, 3 anos ele passe a ser integral. Ele isso é uma boa notícia. Já houve um aumento de carga horária e a intenção é caminhar para o isso para escolas públicas, geral, particulares, geral. passa a ser uma norma geral. Isso. Gente, tem coisas boas que podem acontecer. Tem eleições no final do ano. Se você sente que não tem atenção necessária para uma coisa ou para outra, é momento de mudar, de pesquisar. É o momento da gente poder se posicionar. Você está contente com a escola do seu filho? Se você está contente com o que você tem, ótimo. Então, mantenha o que você tem. Não está contente? Muda o que você tem. Vamos buscar o melhor. Eu acho que o que está faltando, se eu posso encerrar para vocês, talvez você esteja de acordo, é que a gente precisa buscar o melhor em termos de referência. Eu acho que a gente se acostumou no Brasil a ter pouco e se contentar com pouco. E pagar muito por esse pouco que a gente tem. Não estou falando do atual governo, estou falando da nossa história. É hora do brasileiro mudar um pouco aquilo que ele pensa a respeito de si próprio e o que ele quer para os seus filhos de verdade, que tem que ser o melhor, tem que ser vacina, tem que ser educação de boa qualidade. Lívia, muito obrigado. Evandro, muito obrigado. Eles saíram dos seus trabalhos, correram aqui para dar essa entrevista para a gente, só para estimular a gente a pensar nessa volta às aulas e nesse retorno. Vacine seus filhos, cuide deles, muito bem cuidados. Vacina já existe há muitos anos, para tantas outras coisas. Não vai vacinar para uma doença nova que surgiu? Qual o motivo disso, não é? Proteja seus pequenos e nós todos estamos aqui para nos protegermos também. Obrigado a todos. Fique aí, até o próximo programa. Tá curtinho, mas tá bacana, não tá? Beijo, fique aí, fique bem.